Lá vamos nós mais uma vez, querida. Falta muito pouco pra gente começar a encontrar filmes e séries feitos 100% com inteligência artificial em plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, HBO, enfim. Definitivamente qualquer pessoa vai ter esse poder de criar, seja uma série completa, um filme completo, utilizando inteligência artificial. Eu pedi para algumas inteligências artificiais criarem história, personagem, narração e até a trilha sonora. E cara, é simplesmente assustador. Algumas profissões elas correm riscos reais, tá, de desaparecer devido ao uso de inteligência artificial. E as inteligências artificiais que eu utilizei aqui nesse projeto foi o ChatGPT, utilizei aqui também o Gemini do Google, né, para poder criar vídeos realistas aqui com o VO3, vídeo de 8 segundos. Também utilizei aqui esse site chamado Refusion, tá, para poder gerar a música e a trilha sonora, e também utilizei o Imagem FX aqui, que também é do Google, tá, pra gente poder criar a base dos nossos personagens. Então vamos lá, a primeira ferramenta que eu utilizei, né, como eu falei, foi aqui o ChatGPT para poder criar toda a parte da história, né, o roteiro, beleza? Foi tudo criado aqui com o ChatGPT. Também fiz toda a linha do tempo, né, de quando aconteceu cada coisa, e eu fui gerando esses textos aqui no ChatGPT e eu fui colocando eles aqui dentro dessa pasta aqui de documentos, tá? Pedi também para o ChatGPT criar personagens, né, que fossem marcantes, ou então personagens assim que tivessem umas características que chamasse atenção, enfim, alguns personagens baseados nos tipos de série que eu gosto, né, como a Casa do Dragão, Game of Thrones, enfim. Esse primeiro episódio se chama O Reino e o Abismo, e eu copiei tudo do ChatGPT, colei aqui, beleza? E eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que aconteceu, né, no Reino e o Abismo, para você entender perfeitamente aqui a linha do tempo dessa história que, cara, eu achei assim sensacional, tá? Então vamos lá, tenho todas as pastas aqui, ó, com a descrição dos personagens, personagem 1, personagem 2, personagem 3, personagem 4, personagem 5, personagem aqui, o Conselheiro do Rei, já vai fazer sentido para vocês, ok? Vou botar aqui em episódios e vamos aqui pro Reino e o Abismo, que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês e também vou explicar do que se trata esse episódio, beleza? Então vamos lá, esse daqui é o primeiro episódio, que se chama O Reino e o Abismo, e eu vou explicar ele um pouco aqui para vocês, mas eu vou passar um trechinho. Personagem 100% criada por mim lá no VO3, tá? Com as características que eu dei. Isso aqui é tipo uma vinheta, tá, galera? Isso aqui é como se fosse a vinheta, o início da história aqui. Episódio 1, O Reino e o Abismo. Essa música também foi criada por mim, tá? Com inteligência artificial. Eu só tive o trabalho de colocar esses prompts e pedir para criar tudo isso daqui. Por conta de uma grande catástrofe causada pelo homem e pela natureza, como forma de castigo, a humanidade perdeu completamente sua tecnologia, sofrendo danos irreparáveis. Guerras, desastres naturais, secas. Pessoal, isso daqui é como se fosse, né, o início de toda a história, tá? A história em si, ela não vai passar nesse momento. Isso daqui é só uma introdução para explicar o que aconteceu, né, antes da real história que vai ser passada, né, que seria no ano de 3094, tá? O que aconteceu antes daquilo ali que vai ser mostrado, tá? Que logo eu vou mostrar aqui para vocês no episódio 2. A detonação de armas nucleares resultou em um inverno nuclear que destruiu quase todo o nosso ecossistema. A humanidade quase pereceu por completo. O pouco da humanidade que sobreviveu tentava recomeçar, sem energia elétrica, tecnologia, GPS, absolutamente nada. Só um mundo cinza no qual você nem poderia confiar a sua respiração e o futuro era incerto. Era como se tivéssemos voltado a meados do século XIX, no qual se tinha conhecimento científico sobre eletricidade. Mas ainda não sabíamos como seriam aplicadas em massa novamente. Mas não seria fácil recomeçar. Isso levaria décadas ou até séculos para que voltassem ao ponto em que estavam antes das guerras nucleares que devastaram boa parte do planeta. Muitos lugares ficaram inabitáveis devido à radiação,
e os sobreviventes se espalharam de tal forma que parecia haver ainda menos pessoas do que realmente existiam. Naquele momento, as pessoas passaram a viver novamente como no século XIX. Não havia lâmpadas, ou melhor, não havia eletricidade através de fios. A tecnologia havia sido completamente perdida e a humanidade precisava tentar recomeçar de alguma forma. A cidade de Solaris era uma cidade desenvolvida, com muitas paisagens naturais e muita qualidade de vida. Era quase um refúgio afastada das grandes cidades, um lugar paradisíaco frequentado por quem precisava escapar da turbulência das grandes cidades. Solaris também foi afetada. Seu centro foi destruído devido a ataques, mas por ser um lugar muito afastado dos grandes centros, resistiu de pé à grande catástrofe. Jonathan era um bilionário da área de tecnologia. Ele possuía diversas empresas ao redor do mundo, de vários... Então vamos lá, eu vou dar uma resumida nessa parte aqui para não se estender muito, porque isso daqui ainda não é o filme, tá? Isso daqui é praticamente explicando o porquê que no ano 3094 as pessoas estão vivendo daquela forma, né? Então, esse cara aqui, que era um cara poderoso, que ele morava na cidade de Solaris, ele começa a construir um muro ao redor da cidade e ele resolve isolar completamente as pessoas que moravam naquela região ali, alegando, né, que aquilo dali era para proteção dessas pessoas por conta de radiação e algumas coisas assim. Porém, ele estabeleceu um plano de poder e ele virou ali uma espécie de ditador, né? Nada tão diferente que já não aconteceu na história, assim como aconteceu na Alemanha, né, que a Alemanha foi dividida, subiram um muro e aprisionaram ali a população ali dentro. Depois desse reset, ele aproveitou esse reset para poder subir no poder e ele aprisionou algumas pessoas ali, né, dentro desse muro, nessa cidade de Solaris, que depois ele mudou o nome da cidade e com o passar do tempo tem toda a ordem cronológica aqui, o tempo foi passando, os projetos que ele foi estabelecendo, a ambição dele e como foi a chegada dele ao poder e a consolidação aqui do regime, né, criado por ele. Beleza? Esse daqui é o personagem Jonathan, foi um oportunista, né, que aproveitou de um reset para poder estabelecer praticamente aí uma ditadura baseado nas coisas que ele acreditava, né? Ele acreditava que a humanidade não poderia mais ter acesso à tecnologia e informação, porque segundo ele foi isso que quase levou a raça humana à extinção, né? Então ele meio que aprisionou aquelas pessoas ali e doutrinou toda uma geração, e depois de passado mais de 100 anos, né, da consolidação desse regime, até mesmo com os descendentes aqui do Jonathan, eles continuaram com esse projeto, né, de poder da família dele, doutrinando as gerações futuras e prendendo e perseguindo quem questionava qualquer coisa que eles tinham como verdade. Então, esse primeiro episódio, ele conta, né, a história da cidade de Solaris no passado, o porquê que existe um muro ao redor dessa cidade e como foi que as pessoas foram aprisionadas ali dentro, né, com a justificativa de que o conhecimento que as pessoas tinham e a tecnologia, como isso quase levou a raça humana à extinção, tá? Então, praticamente a série, né, a série, ela começa aqui no episódio 2, beleza? Eu vou botar aqui o episódio 2 pra gente dar uma olhada. Vamos lá. E se meus pais estiverem do outro lado? Isso daqui é tipo uma introdução, eu tenho beleza, galera? Saber do episódio 2. Um dia a verdade virá à tona, criança. E se o verdadeiro inferno for aqui? As sementes do passado florescerão no solo do futuro, mas cuidado com os frutos amargos da ambição desmedida. Prendam essa mulher agora! Isso daqui são vários personagens, tá? Diferentes. Deu pra dar um spoilerzinho, né, mais ou menos do que é, beleza? Agora eu vou colocar aqui o segundo episódio com falas, né, que também foi gerado lá da mesma forma, tá? Eu fui gerando toda essa história, né, todo o enredo dessa história lá no ChatGPT e eu fui colocando eles aqui, ó, em ordem. Jonathan convence a população de que o mundo externo está contaminado. Então ele começa a construção de muros gigantescos ao redor da cidade de Solaris, né, para suposta proteção. Então aqui em 2064, né, teve o grande fechamento, ele se autoproclamou o rei, né, da cidade de Solaris e acabou mudando
mudando o nome da cidade para Astória, né? Apagando aí o passado da cidade e depois fazendo todo aquele processo de doutrinação e de fazer as pessoas acreditar numa narrativa imposta por ele e nas pessoas, né, que apoiavam o regime dele, tá? E aqui em 3094 é quando realmente começa, né, a história. Mais de 1000 anos depois do fechamento da cidade de Solaris, as novas gerações acreditam que o mundo termina nos muros de Astórias, né? Lendas contam que Jonathan os salvou do que ele chamava de abismo, tá? Então aqui começa a trajetória de uma jovem que irá lutar para libertar Solaris da opressão imposta pela dinastia da família dos herdeiros de Jonathan. Então aqui no episódio 2, você já tem o que está acontecendo atualmente na cidade de Solaris, né? Assim como eu falei. E se meus pais estiverem do outro lado? Eu tenho o direito de saber. De novo essa pergunta? Você não lê seus livros? O que tem feito na escola? Nunca mais repita isso. Ouviu bem? E falar isso é muito perigoso. E você sabe disso. Os livros dizem que o rei nos salvou. Mas eu não acredito nisso. Eu tenho certeza que eles escondem algo do outro lado desse muro. Um dia a verdade virá à tona, criança. Você percebe, cara, que é muito realista aqui, né? São pessoas completamente reais aqui. Então vou botar aqui o episódio 3 pra gente dar uma olhadinha. Libertem a humanidade, seus carrascos! Então aqui já é o que tá acontecendo na atualidade, né? Fome! Dá uma olhada nisso, mano. Essa daqui é a única música que não foi criada por mim com inteligência artificial, tá? Eu utilizei ela só como fundo mesmo. Essa música não foi criada por mim, ok? Essa daqui é a única que eu não criei. Rei Julian, não trago boas notícias. A rebelião está crescendo. Mas não posso abrir mão de mais impostos. A fome é alarmante. Talvez fosse prudente. Prudência é fraqueza, Margaret. A fome purifica os fracos. Apenas os fortes sobreviverão. Fale com Morvan. Ele sabe como resolver. Julian é um falso rei! E aqui nesse episódio você percebe, né, que as pessoas normais, elas perderam a tecnologia, foi como se elas tivessem sido aprisionadas dentro dessa cidade que foi cercada por muros muito altos, beleza? Porém, o rei Julian, ele tem tecnologia, tá? E essa tecnologia é utilizada só em casos de emergência, né? Eles não querem compartilhar essas tecnologias, essas coisas com as pessoas normais, porque como eu falei, eles acreditam que foi por conta do conhecimento e da tecnologia que o mundo quase colapsou. Então, eles têm essa tecnologia e eles utilizam isso para poder oprimir as pessoas, né? Então, aqui é uma pessoa que trabalha com ele, né? Uma pessoa de confiança do rei. Lá vamos nós mais uma vez, querida. Tu percebe que é um personagem bem característico, né? Pra quem gosta de histórias como Game of Thrones, como A Casa do Dragão, eu utilizei aqui um uniforme como inspiração, tá? Isso daqui foi tudo prompts que eu criei, beleza? E cada um desses daqui, ó, esse daqui é uma cena, porque como eu falei, o VO3 ele só gera vídeo de 8 segundos, tá? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Aqui também é mais uma cena desse mesmo personagem, e tu percebe que ele é o mesmo personagem, ele tem as mesmas características, né? Esse aqui é o personagem Morvan. Lá vamos nós mais uma vez, querida.
Então é um personagem muito legal esse daqui. E como que esses personagens eles foram criados, né? Você percebe que aqui eu tenho algumas imagens aqui do Rei Julian, tá? Aqui o brasão da família real, a família dele, ok? E todas as vezes que eu quero gerar esse personagem, eu utilizo aqui o mesmo prompt, né? As mesmas características que eu deixei salvo aqui no bloquinho de notas para todas as vezes que eu precisar gerar esse personagem. É só eu copiar tudo isso daqui e colar lá que ele vai gerar a exata mesma pessoa para mim, né? Passando todos os detalhes, né? Eu passo todos os detalhes. Você pode ver, ó, cor do cabelo, estilo do penteado, a textura da barba, a aparência, né? A aparência dele, a altura, o corpo, o movimento, a voz, ó. Você pode ver, ó, voz, se for relevante para a dublagem, firme, pausada, com um tom calmo, porém dominante. Então, é por isso que ele sempre gera, né, meio que parecido, né, o mesmo personagem, a mesma voz. Inclusive tem uma coisa até interessante aqui nesse personagem 2, né, que é o Jonathan, um personagem que aparece lá no começo da introdução da história, né. Eu fiz ele envelhecendo ao longo do tempo, tá? Você pode ver que se trata da mesma pessoa, porém o tempo foi passando e ele foi mudando, obviamente, né, conforme o tempo foi passando, e você vê que é bem consistente, dá pra ver que se trata do mesmo personagem, ele foi envelhecendo ao longo da história sendo contada. E como eu falei, para poder gerar esses vídeos, né, eu gerei eles aqui no VO3, ó, você pode ver que tem alguns vídeos aqui, tá? Então, qual foi o comando aqui, ó? Eu utilizei o comando, né, com todas as descrições aqui da minha personagem, tá? Ó, características, descrições da personagem. É uma mulher caucasiana, não sei o que. Então tem tudo aqui, a cor dos olhos, o tom da fala. E eu sempre coloco, né, o tom que ela fala, né, para a voz também manter uma certa consistência, beleza? E ele gera sempre direitinho aqui a minha personagem, beleza, galera? Eu tenho outra conta aqui do VO3, ó, porque eu tô utilizando aqui uma conta Pro, mas é bem limitado, tá? Eu posso gerar 3 vídeos por dia, então eu tenho 3 ou 4 contas aqui no Gemini aqui para poder utilizar o VO3, beleza? Nessa outra conta aqui, por exemplo, você pode ver o meu personagem, ó, sendo gerado aqui de forma consistente, né? Que é o Morvan, beleza? Ó, ele aqui... Aqui o Rei Julian, tá vendo? Percebe que é bem consistente aqui os personagens. E para poder gerar as músicas, como eu falei, né? Eu utilizei aqui esse site aqui, ó, que é o Refusion, tá? E você pode ver, ó, que aqui eu tenho algumas músicas, eu coloquei até como trilha sonora, né? Que são as músicas que eu criei especificamente para poder fazer esses vídeos lá no VO3. Vou colocar aqui abrir. Tem essa daqui, ó. Uma música ambiente, né, para esse tipo de personagem que eu criei, como se passa em uma época estilo medieval. Então achei que ficaria legal esse estilo aqui. Aqui tem essa outra, ó. Bem estilo Game of Thrones, né? Então eu criei essas músicas aqui no site do Refusion, né, que como eu falei, utilizando o plano gratuito, beleza? No plano gratuito você tem um limite aqui, acho que você pode gerar 3 ou 4 músicas, tá? Foi o que eu fiz, depois ele pede para você fazer upgrade. Aqui nesse site, quando você gera, né, as músicas de forma gratuita, no meu caso eu gerei 3 músicas, eu não posso comercializar essas músicas. Tem como você também gerar músicas com voz, né, com vocal, música real, de pessoa cantando, tá? Porém, para você comercializar essas músicas, você tem que ter um plano Pro aqui do Refusion, tá? Vou botar aqui alguns exemplos aqui, ó, que já foi criado. Isso daqui é algumas músicas que já criaram aqui na ferramenta. I'm sinking deeper in my head. These thoughts won't let me breathe. Ó, e detalhe, você pode ver aqui os prompts que foram utilizados, ó.
Tem esses nomes aqui, ó, vocal feminino, eletrônico, guitarra, baixo, tá vendo? Então esse aqui foi alguns prompts que foram utilizados, e você pode colocar esses prompts aqui, ó, e colocar para poder gerar. Aqui no caso eu coloquei só instrumental, mas você pode desmarcar isso daqui e falar que você também quer um vocal, beleza? Você pode utilizar aqui o ChatGPT para você gerar esse prompt, você cola aqui e dá um gerar, ele vai gerar a música para você, beleza? De forma profissional, cara, do jeito que você quiser, seja medieval, seja nórdico, seja rock, seja reggae, seja funk, seja em português, vai gerar exatamente da forma como você colocar aqui. É sempre ideal que você utilize um prompt em inglês, né? Porque essas ferramentas são treinadas com a linguagem, né, em inglês, então gere sempre no inglês. Então se você tiver interesse, já deixa aí logo o seu comentário, beleza? Que eu posso adquirir aqui um plano Pro pra gente fazer alguns testes mais aprofundados aqui, fazendo trilha sonora, enfim, fazendo o que vocês sugerirem aí, beleza? Então se você tiver interesse, deixa um like no vídeo, comenta aí para eu poder trazer mais e mais conteúdo nesse sentido para cá, para esse canal. Outra coisa também que eu queria reforçar é que essas ferramentas, elas não são perfeitas, pelo menos não por enquanto, tá? Então uma hora você pode gerar um personagem, depois você dá o mesmo prompt para ele gerar o mesmo personagem e ele trazer ali de uma forma um pouquinho diferente. Assim, né, como na minha geração de vídeo lá do Rei Julian, ele trouxe ali, parece que não é tão realista, né? Então às vezes você vai perceber que tem essas diferenças, mas como eu falei, as ferramentas são novas, tá? Tenho certeza que isso daqui vai cada vez melhorar mais e mais, e a gente vai conseguir quebrar essa barreira aí, tá? Também aqui dos 8 segundos, com certeza vai ser possível gerar vídeos bem maiores e de maiores consistência, né? Aqui com essa ferramenta. Obviamente já tem várias outras ferramentas aí, mas o VO3, na minha opinião, é o que tem de mais absurdo atualmente. E o vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, cara, não esquece de deixar o seu like, se inscreve também no canal, porque aqui eu sempre trago, né, conteúdos relacionados à tecnologia, beleza? Então, eu te vejo no próximo vídeo.